RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes. Cá estamos mais nesta tarde de domingo, dia 16, com mais um Recomeçar com Alma. Hoje com uma nova convidada aqui no Estúdio 3 do Rádio Clube de Angra. Estamos aqui a falar da Assunção Melo, que vai falar não só de si, mas também aqui do instituto que ela representa. Antes de mais, Assunção, eu gostaria que, em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o meu convite para estares aqui neste domingo. Eu gostaria que desses conhecer ao nosso público, aos nossos ouvintes, um pouco sobre ti. Quem é a Assunção Melo? Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde. Eu fico também muito agradecida pelo teu convite e por esta oportunidade de conversarmos aqui na Rádio Clube de Angra. Bem, eu sou natural dos Altares, uma freguesia norte ali da Ilha Terceira, e tenho muito orgulho nas minhas origens, tenho muito orgulho nos meus antepassados, e portanto tive uma infância normal. Estudei na escola primária dos Altares, depois nos Biscoitos e depois ingressei no antigo Liceu de Angra do Heroísmo, atual Escola Jerónimo. Muito bem. Na altura, quando tive de me inscrever na área, portanto estava no 9º ano, inscrevi-me em Economia e fui para a área de Economia e tive 3 anos depois, 10º, 11º, 12º, nessa área, com muitas dificuldades em matemática. Ok. E deixando sempre as matemáticas, a verdade é que é no plural, porque eu fui passando e, entretanto, fui deixando as matemáticas para trás. Isto causou-me alguma ansiedade, porque eu percebi que não era a área que eu devia ter enverdado, mas na altura nós éramos influenciados pelos colegas, sobretudo aquelas pessoas sem vocação, que era o meu caso. Era a economia que estava a dar naquela altura, os meus colegas iam quase todos para a economia. Que outra opção tinhas, lembras? Tinha as letras, portanto a área de línguas e letras, tinha as artes e as ciências. As ciências estava fora de questão, sobretudo por essa dificuldade na matemática. As línguas talvez foi por um pouco à revelia, porque a minha irmã mais velha já tinha, em verdade, pela área de línguas. As artes também, nunca fui uma pessoa com muita vocação para as artes. Daí que a economia... Quem diria? É verdade. Entretanto, cheguei ao 12º ano bastante frustrada com esta situação, mas comecei a ganhar um gosto pela história da arte, só que eu não sabia que existia esse curso na faculdade. Porque na minha altura existia o curso, a licenciatura em História, e depois mais tarde é que veio com as variantes. Era História com variante de... Sim. E como eu não sabia disso, portanto não me interessei pela área das línguas e das literaturas. Se calhar é essa que devia ter me inscrito logo desde o início. E voltei para trás, voltei para a área de línguas, outra vez 10. Recuaste para avançar. Recuei, dei um passo atrás para avançar. Exatamente. E quando recuei, aí senti que estava na minha zona de conforto. E já falei deste meu percurso várias vezes, até para que as pessoas também não tenham medo de dar esse passo atrás, porque os meus pais, na altura, sabiam que eu ia perder ali algum tempo da minha vida e as minhas amigas estavam a ir para a faculdade e eu a voltar 3 anos para trás. Os meus pais nunca me disseram nada, no sentido de não devias ter feito. Apoiaram-te sempre. Apoiaram-me muito, de uma forma muito natural, com algum silêncio. Eu dei uma entrevista até há pouco tempo à Vitec e falei disso. E isso foi muito importante.
esse silêncio Mas era um deles. silêncio aprovador? Era um silêncio aprovador. Ok. Nunca foi um silêncio reprovador, ou seja, foi no sentido de também não te vamos apoiar assim muito porque A vida é tua. a vida é tua, isto pode não dar certo e o que é que isto vai ser? Na altura, como eu tinha também muito tempo livre, eu trabalhei num banco. E, portanto, eu aí percebi mesmo que não gostava de economia, não gostava de... Foste mesmo Fui pôr mesmo, em prática fui pôr em a prática teoria. a teoria daquilo que estava a Muito desistir. bem, muito bem. O que também foi importante. Então tu estavas a estudar em horário pós-laboral? Não, Não? eu Conseguiste conseguia conciliar? conciliar, porque eu tinha muito tempo livre e aquilo era um estágio no banco. Ah, ok. Portanto, eu não tinha um horário assim, eu cumpri o horário o máximo que eu podia, Dava para ir às mas aulas? dava para ir, aquilo era num regime tipo de estágio, mas na altura já ganhava até Mas bastante bem. foi bom por um lado que esgotaste essa opção. Disse, é mesmo isso que eu não quero. Esgotei. É mesmo isso que eu não quero. Pronto, Foi mesmo experimentaste. isso, Foi bom. era mesmo isso que eu não quero e foi importante porque eu tive a afirmação de que tinha que realmente dar esse passo atrás Certo. para continuar em frente. Entretanto, depois soube que tinha aberto, era o segundo ano que ia abrir na Universidade Nova de Lisboa o curso de História da Arte, sem ser as tais vertentes, porque Antes, também... Assunção, antes de Sim. entrares por aí, só para quem nos está a ouvir e está naquela fase da indecisão, da escolha que todos nós passamos, e sabemos que muitas vezes isso vem anos depois, esse teu recuo não foi de facto um recuo, foi um avanço. Porque tu, de certa forma, avançaste, aliás, aprendeste a parte das economias, tens esse conhecimento Exatamente. que não se perde, e foste ainda apostar naquilo que tu exerces hoje. Ou seja, para quem nos está a ouvir, não existe o recuo, é um bocado, se calhar, aqui pejorativo, não é? Tu o que fizeste, investiste em ti, não é? Tu fortaleceste essa Exato. tua escolha. Pronto, então estamos agora a falar da Universidade Nova de Lisboa, sim? Efetivamente, eu também concordo contigo, não foi um recuo, não foi tempo perdido, porque a nossa vida é linear, a gente anda sempre à frente. Exato. E aquilo foi acumular saber. É claro que é frustrante na altura para um jovem que vê os seus colegas a partir Sim, mas, e a avançar a mas sua não vida. mas nunca é tarde, se calhar, Mas para tomar nunca essa é tarde. decisão, não é isso? Não. É isso, exatamente. Foi a melhor coisa que fiz. Exato. Eu hoje em dia olho para trás e eu sei que é o que eu gosto. Exatamente. E na altura eu nem sabia que gostava, mas já em 1993 eu andava com livros do Picasso debaixo do braço, mas eu não sabia que existia essa profissão. Eu queria era aprender mais, saber mais sobre a criação humana. E isso fez-me despertar em mim uma vocação que eu não sabia que tinha, que é aprender a ver, porque o historiador de arte tem que ter esta ferramenta da percepção. Não basta um simples olhar. Ver é olhar duas vezes. E saber que eu poderia interpretar, através de uma obra visual, outras coisas que poderiam estar lá e que podiam comunicar como um documento, isso para mim foi fascinante. E, portanto, eu depois ingressei, como estavas-me a dizer, na Universidade Nova. Nunca tinha tido História da Arte na minha vida, nunca tinha tido aquelas disciplinas de práticas. Até Mas isso foi mas isso foi para ti uma espécie de amor à primeira vista? Quando começaste a ter essa teoria na faculdade? Foi. Logo à primeira aula começaste a ver? Eu nunca fui boa aluna em lado nenhum e na universidade eu comecei a ser boa aluna e isso foi mesmo algo muito bom porque... E o facto de amares aquilo que tu fazes tornou até para ti mais fácil o próprio estudo? Tornou porque eu quem também, trabalha por gosto não cansa, não é? Quem trabalha por gosto não cansa, e também eu tinha um peso em cima que é, tu voltaste atrás, é agora ou nunca, ou agarras vou utilizar uma expressão muito terceirense, este touro pescornos, ou então vai ser mais um motivo aqui para haver uma frustração eventual. E eu senti que tinha que agarrar aquela oportunidade
e porque os meus pais me estavam a dar, não é? Claro, Porque claro. me estavam a pagar todo esse esforço de estudar em Lisboa naquela Certo. altura, e aliar essa oportunidade àquilo que se faz e que se gosta e saber que se está a ter bons resultados, ou melhores resultados do que já se tinha, porque na matemática foi muito difícil perceber que nunca ia conseguir ultrapassar, porque tinha muitas lacunas no meu conhecimento e, portanto, a gente não tem que saber de tudo. Basta que a gente enverede por uma área onde nos sintamos confortáveis e sintamos que podemos avançar e dar alguma coisa aos Exato. outros. Tu ainda apanhaste as licenciaturas dos de 5 anos? A minha licenciatura era 4, mas eu fiz 5 porque fiz o primeiro ano de mestrado. Certo, certo. Sim, certo. mas ainda sou Ainda pré-Bolonha. apanhaste- Sou és pré-Bolonha. o pré-tratado de Bolonha, não é? Exatamente. Muito bem. Diz-me uma coisa, ao terminares a faculdade, o que é que surge a seguir na tua vida? Portanto, termino a faculdade, surgiu efetivamente o primeiro ano de mestrado, Sim. mas também não consegui avançar para o segundo de imediato, e senti que tinha que voltar, era a altura de voltar à ilha, e também arranjar algo que me fizesse autónoma, nomeadamente um trabalho, um emprego, que eu pudesse agora que Passar pudesse a retribuir? a retribuir e ser a minha vez, não é, de contribuir. Nesse verão que voltei, comecei logo a entregar currículos, porque uma pessoa regressa com uma mão à frente e outra atrás e um pouco sem saber como é que se faz. Interessante é que eu entreguei o currículo na escola da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, que estavam a começar precisamente um curso de conservação e restauro e precisavam de uma professora de História da Arte e, portanto, eu entreguei e fui contratada no Começaste dia logo. a seguir. Comecei logo. Estamos ali a falar em São Carlos, não é? Em São Carlos, Sim. exatamente. Foi o meu primeiro trabalho e eu vinha com a matéria muito fresca, muito motivada para dar aulas e adorava, e ainda hoje em dia adoro dar aulas. Entretanto, também surgiu a oportunidade de fazer um estagiário no Museu de Angra, na mesma altura, e portanto eu tinha 2 trabalhos, Ok. o estagiário no museu e a lecionar. É depois dos tais, não é? Ias lecionar... E portanto, eu dava aulas às 8 da manhã e depois ia para Para o museu. para o museu, Certo. exatamente. Vocês chegaram. Depois, o meu percurso não foi um percurso no sentido de ter sempre aquele trabalho certinho. Eu fui passando por várias experiências de trabalho. Mas sempre ligada já à licenciatura? Sempre ligada à minha área de licenciatura, sim. Ok. Mais ou menos, não quer dizer que fosse Só. muito só, mas, por exemplo, trabalhei no arquivo de imagem dos Açores, Certo. o Mediate. Veio-te dar uma bagagem Vem-me dar uma para bagagem mais tarde. Portanto, Pois. o arquivo de imagem dos Açores, nós trabalhávamos com fotografia antiga dos Açores todos. Isso foi muito importante também para Foi o necessário meu quase percurso. percorreres essas capelinhas, não é? Para ir buscar. Percorri várias capelinhas até à fase em que estou hoje, Exato. que sou técnica superior do Museu de Angra do Heroísmo e também dou aulas na Universidade de História da Arte e do Património Construído. Então continuas, é quase quando saíste da licenciatura, escola profissional e estágio. Agora estás efetiva no museu Exato. e estás a dar aulas a um nível superior Sim. na tua área. Sim. Diz-me uma coisa, neste teu percurso profissional, pessoal, etc., quando é que entra aqui a escrita na tua vida? Ou a vontade de escrever, a vontade de fazer levantamento, de pesquisar e de ir buscar qualquer coisa? Já foi já no teu mestrado ou foi posterior a isso? Nos trabalhos de licenciatura, nós éramos obrigados a escrever e a dissertar sobre um determinado assunto. Depois, na altura do primeiro ano de mestrado, eu fiz todo o levantamento naquilo que depois veio a concluir na minha tese de doutoramento.
e já escrevi bastante nessa altura sobre esse assunto, mas a minha obra, os meus 7 livros, digamos assim, que estão publicados, advieram de uma necessidade, não foi propriamente de um gosto. Porquê? Porque eu, na altura que comecei a ser contatada para escrever sobre determinado assunto, era no sentido de ser uma investigação sobre um tema, e nessa altura eu tinha muito tempo livre em casa, já estava em casa, e tive a oportunidade então de começar a escrever. O primeiro, assim, de maior monta foi Angra do Heroísmo Património Mundial, o processo, que data de 2015, e foi um desafio da Câmara Municipal de Angra para escrever sobre esse assunto. Depois também veio o Carnaval da Ilha Terceira e outros sobre a memória de catástrofe da Praia da Vitória. Também veio da necessidade e do tempo livre que tinha. E a partir daí, eu hoje em dia adoro investigação. Agora, tu estás a falar de uma coisa que é o tempo livre. Isso faz-me uma confusão. Uma mulher casada com um filho tem tempo para escrever quando? Não dorme? Ou como é que se faz isso? Como é que se faz essa magia? É assim, Para investigar e escrever. para o último livro, para os 2 últimos livros, o dos altares, para acabar esse livro, eu tive muitas noites quase sem dormir, praticamente. Pois. Porque Mas tiraste alguma licença? Não, Foi não, trabalhar? sempre a trabalhar. Fazias a tua vida normal? Fazia a minha vida normal. As Dormias horas de era almoço, menos. Dormia menos, e as horas de almoço ia para a biblioteca fazer investigação, para poder trabalhar à noite. Ou seja, Sabe que ias para a biblioteca dormir? Não, era mesmo trabalhar, não? era trabalhar. As horas de almoço, Haja cafeína, não é? as horas de almoço para mim são preciosas porque são muito rentáveis. Assunção, mas uma coisa é certa, quando se quer consegue-se, é isso, não é? Que tu queres dizer. E é preciso ser muito Muito disciplinado. focado. Tem que se ter uma disciplina espartana. Agora explica-me como é que tu fizeste, por exemplo, a quando da pandemia. Tu tinhas que ser autodisciplinada. Muito. Mas eu aprendi isso quando comecei a trabalhar em casa. Eu, quando vim para casa, eu tive um ano sem produzir nada. Porque foi um ano talvez um pouco depressivo. Mas também introspectivo. Introspectivo. Pois. Ia dar passeios junto ao mar, e pensei muito na minha vida. Até que um dia percebi que as ferramentas estavam dentro de mim e que eu podia fazer trabalho de investigação e poderia trabalhar. Mas trabalhar em casa tem que se ter mais disciplina do que quando se trabalha fora. Claro que sim. Eu, quando me apercebi que eu trabalhava no sótão da minha casa, quando eu percebi que eu tinha que subir as escadas do sótão quando o meu marido saía com o meu filho do carro da garagem, e que a mesa do pequeno almoço tinha que ficar exatamente da mesma maneira como se eu também tivesse saído de casa, aí a minha produção subiu. Pois. Porque se começarmos a pensar que estamos em casa e que vou levantar a mesa e que vou pôr a louça na máquina e que depois vou pôr uma máquina de roupa a lavar e que depois vou estender, lá se vai o tempo. Então eu fazia... Como se fosse para o trabalho. Como se fosse para o trabalho. Vinha almoçar à cozinha e fazia a minha hora de almoço. Se dava para pôr uma máquina para lavar, punha. Se não dava, eu lá, nem punha. Subir para o sótão Para a segunda parte do dia. Eu demorei um ano para perceber a disciplina de trabalho em casa. E isso depois ajudou-me, não só na pandemia, como também nos trabalhos mais tarde que eu tive de assumir. E quando foi este do livro dos altares, foi muito duro para o fim, porque tinha de o fechar e o tempo escasseava, porque... É como tu dizes, trabalha-se, dou aulas, a família, mas nesse aspecto o meu marido incentiva-me muito. Ele diz, isso é que é a tua área. Ele diz sempre, isso é que é a tua área, isso é que é a tua... Tu deves fazer isso, tu estás no caminho certo. Já é uma boa ajuda. É uma boa ajuda. Ótima ajuda. Diz-me uma coisa, este livro, estou aqui, eu recordo do mais recente, que é Altares da Memória, recebeu um prémio, não é? Podes-me falar um pouco sobre isso, faz favor? Quando é que foste contatada? Como é que foi qual é a sensação de ser contatada por uma instituição que premiou esta última obra que tu criaste? Foi muito interessante porque eu lancei
este livro, Altares da Memória, em maio, e no mesmo mês lancei o António da Costa e o Sentido de Pertença na Pintura. E um dia alguém chegou ao pé de mim e disse-me: olha, tu devias concorrer com o livro do António da Costa, que é o resultado da tese de doutoramento, aos prémios da Academia Portuguesa de História. Mas na altura eu também tinha lançado o Altares. Fui a Lisboa num verão e levei o António da Costa a concorrer nem sabia bem a que prémio, a verdade é esta, porque aquilo são 10 prémios anuais, cada um na sua categoria diferente. Não há segundos e terceiros prémios, são tudo primeiros prémios nas suas categorias diferentes. E levei a contar que pronto, o do António da Costa poderia ter alguma hipótese. No saco levei Altares da Memória. E nem que ficasse para a biblioteca lá deles, porque também não estava a ver que categoria poderia... É interessante. É interessante. Esse não estava para Muito ser... interessante essa para troca. Ganhar essa troca. O que aconteceu quando cheguei lá, e o senhor foi muito simpático, e disse: olha, eu não sei a que prémios hei de concorrer, mas eu deixo aqui os livros, se o senhor me puder ajudar em que categorias, porque havia prémios que só apenas os associados da Academia Portuguesa de História poderiam concorrer, outros. E eu não sabia. Ele disse: não faz mal, a senhora deixa aqui os livros, são 3 livros que se deixam de cada, e deixei os livros, e quando chegar lá a terceira, leia melhor os regulamentos e envie a categoria pretende. Eu pus o do António da Cortes, já não sei se foi na categoria CTT, porque cada empresa dá um valor monetário. Este é prémio ML, nunca ouvi falar, nem coloquei. E o dos Altares da Memória também numa categoria, eu acho que muito generalista, só para constar. Portanto, eu não estava a contar com esse prémio para o livro dos Altares, muito menos na Academia Portuguesa de História, uma localidade aqui na nossa Ilha Terceira, e deixei aquilo ficar. Isto foi no verão e fui contatada para aí em novembro por e-mail a dizer que o livro Altares da Memória tinha ganho o prémio EMEL, História dos Caminhos, Percursos e Mobilidade, da Academia Portuguesa de História, e o da Costa nada. É interessante. É interessante. É interessante isso. Muito interessante essa troca. Diz-me uma coisa. Tu sabes que este programa Recomeçar com Alma visa, tem por objetivo apelar ao voluntariado, seja ele qual for. E o pertencer a órgãos sociais é também voluntariado, tu sabes perfeitamente, que não se ganha nada, não é? É o trabalho, é o gostar daquilo que vai. Tu estás ligada a alguma ou a algumas instituições nesse cariz de voluntariado? Sim, eu fez agora em março um ano que pertenço à mesa do Instituto Histórico da Ilha Terceira, embora já fosse sócia efetiva desde 2015, e também estou ligada à Associação de Amigos do Museu de Angra do Heroísmo, mas retomou agora muito recentemente a sua atividade. De maneira que o Instituto Histórico da Ilha Terceira tem-me ocupado mais tempo nesse voluntariado, e realmente é uma instituição de peso e que eu muito prezo e muito me orgulho de fazer parte, porque tem mais de 80 anos e todos os seus presidentes são ilustres. Todas as pessoas que por ali passaram são pessoas que eu reconheço, de trabalho importante na área da história dos Açores, e de maneira que estou lá, sinto-me muito bem com os meus colegas. O presidente é o Dr. Olívio Rocha e o meu colega secretário é o Dr. Leandro Ávila. Pensamos que temos muito ainda para fazer, temos muito trabalho ainda para dar. É claro que o tempo não permite tudo o que a gente idealiza,
mas nós não queremos apenas que editar o boletim anual, nós queremos fazer conferências e já fizemos. O ano passado fizemos o colóquio sobre o Gungunhana, foi um sucesso. Queremos fazer conferências, tertúlias, portanto, queremos fazer muitas coisas na área do conhecimento da história, para o conhecimento da história dos Açores e para a história de Portugal. Para aqueles que agora estão a sintonizar connosco, caros amigos e ouvintes, estamos aqui a falar com a Assunção Melo, que é historiadora da arte e faz parte também do Instituto Histórico da Ilha Terceira. Este Instituto Histórico, Assunção, fica fisicamente ali na Ladeira de São Francisco. Na Ladeira de São Francisco, ali mesmo encostado ao Museu de Angra. Muito bem. E é lá que vocês se reúnem, É lá. Mas os vossos eventos, aqueles que vocês já levaram a efeito, também se realizam extramuros, não? Exatamente. Nós aí somos descentralizadores. Claro. Realizam-se Portanto, ou no Salão abrem-se Nobre. à sociedade, Abrimos não é? já à sociedade, Muito bem. já realizamos muitos eventos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, ou mesmo no Museu de Angra. Nós realizamos eventos por diversos espaços. Diz uma coisa, fala-me um pouco da gênese deste instituto. Bem, Quando é que começou? Porquê que começou? Este instituto acaba por ser a resposta do Estado Novo para suprir aquilo que parecia uma lacuna. E essa lacuna estava no Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes. Ou seja, os serviços distritais previstos neste Estatuto não incluíam os ditos assuntos culturais. Não incluíram. De maneira que estavam mais virados para as áreas económica, agropecuária, obras públicas, indústria, transportes, energia, saúde pública e educação. E a parte cultural ficou de fora. Pois. Em 1942, 1943, dá-se esse incentivo para que se criassem os institutos. Então nasce o Instituto Histórico da Ilha Terceira, o Instituto Cultural de Ponta Delgada e o Núcleo Cultural da Horta. Portanto, Isto é em plena Segunda Guerra, não é? sim, Estamos a falar. exatamente, em plena Segunda Guerra. Muito bem. Estes institutos então vinham assim combatar essa lacuna cultural. Tu tens conhecimento do, por exemplo, fundador ou fundadores aqui na Ilha Terceira? Tens algum Sim. conhecimento sobre quem foi Sim, que lançou a primeira pedra, salvo seja? nós temos o Dr. Batista de Lima, o Tenente-Coronel José Agostinho, o Dr. Álvaro Monjardino. Ok. Portanto, temos vários nomes importantes Sim, senhora. da nossa cultura Muito bem. como presidentes do Instituto. Certo. Tenho muito orgulho também em fazer parte do Instituto, porque parte do Instituto Histórico da Ilha Terceira a ideia de classificação da Angra do Heroísmo a Património Mundial. Pois. Porque foi lá que se criaram e que se fizeram os preenchimentos dos formulários, os primeiros preenchimentos Isto logo dos após o formulários. sismo, não. Isto, portanto, não é logo imediatamente após o sismo. Estamos a falar de 83... 81, o Dr. Álvaro Monjardino tem conhecimento das listas de classificação de património mundial, que em Portugal ainda não havia apresentado alguma candidatura, e eles começam a trabalhar no verão, portanto, o Dr. Álvaro Monjardino, o Batista de Lima, o Dr. Reis Leite e o Dr. Jorge Forjás. Portanto, estas quatro pessoas começam a trabalhar no verão de 1981 no preenchimento desses formulários que depois foram revistos. Mas aqui é interessante, e perdoa-me a minha ignorância em relação a este aspecto. Estamos a falar de submeter um projeto de uma cidade arrasada. É, porque isso é muito interessante, porque a submissão desse projeto não se prendia tanto com os monumentos, mas pela importância imaterial que a cidade tinha tido no contacto das diversas civilizações do globo. Ok. Dr. Álvaro Monjardino achou que também era a altura certa para que o património também não se desvirtuasse. E em dezembro de 1983, então a cidade é classificada de Património Mundial. O critério 4º e o critério 6º.
O quarto, portanto, tem a ver com o Porto de Angra, e o outro com a globalização, com essa possibilidade de Angra ser porto de acolhimento, digamos assim, porto de difusão para as diversas partes do globo, e não tanto a ver com o seu edificado. A nível de país, fomos a primeira? Fomos a primeira. É assim, isto é muito interessante perguntares isto, porque foi a primeira projeto de classificação a dar entrada na Unesco, português, primeiro projeto português a dar entrada, só que depois foi, de certa maneira, um embaraço para o continente ver que era uma cidade arrasada que estava a dar entrada. Então, tivemos que fazer um compasso de espera, tivemos que reformular a nossa candidatura, e nessa reformulação houve melhoramentos que incluíram, por exemplo, a candidatura que tinha sido adotada da cidade de La Valeta em 1979. Malta? Em Malta, exatamente. E essa candidatura também acabou por nos ajudar a reformular a nossa. Portanto, esse compasso de espera foi importante porque conseguimos ainda, de certa maneira, aprofundar os valores da candidatura, e depois para dar entrada do Mosteiro de Jerónimos, do Convento de Cristo de Tomar, e de outro que eu já não me recordo. E então deram entrada 4. Mas a primeira vez só deu entrada a Angra do Heroísmo. Em relação à cidade, é a primeira cidade classificada de património mundial. É interessante, muito interessante. No instituto ao qual tu pertences, vocês têm as portas abertas para colóquios, e sim, com os dias que vocês abrem as vossas portas, quem quiser, quem tiver interesse em nos estar a ouvir agora, como é que pode contatar convosco? Pode contatar através de telefone e e-mail, que está disponível no nosso site, que é a sigla, são as siglas mesmo HIT, e no nosso site tem lá o número de telefone, o nosso e-mail. Sim. Porque tudo o que fazemos, à exceção das nossas reuniões de sócios, tudo o que fazemos é aberto ao público. Todas as tertúlias, todas as comunicações, etc. Apenas os colóquios, que são por inscrição, também são abertos ao público, mas é claro que nós temos que ter números limitados por uma questão de logística de sala, apenas por isso. Portanto, nós somos sócios de número, é uma instituição que tem sócios de número, à moda antiga. Certo. Continuamos com os nossos 40 sócios efetivos, que só entra um por falecimento de outro, certo. Mas depois abrimos as portas através dos sócios correspondentes. Outra modalidade. Certo. Sim, senhora. E através das nossas conferências, nossos colóquios, também abrimos as portas a toda a comunidade. Se tem que haver inscrição, nós não limitamos apenas aos sócios. Certo. Falaste na outra instituição da qual tu também fazes parte, se não me engano és vice-presidente, não é? Dos Amigos do Museu, certo? Vocês também levam a efeito eventos? Sim, portanto, a Associação dos Amigos do Museu retomou agora muito recentemente a sua atividade, porque esteve parada há algum tempo, porque ela fez sentido, o seu surgimento fez muito sentido na altura, logo ali pós-sismo. E a instituição do Museu de Angra estava muito danificada, e portanto foi um grupo de estudantes que se manifestou e que criou esta associação, exatamente. E depois, a certa altura, ela esmoreceu um bocadinho. O nosso atual presidente é o Dr. Vítor Castelo, e estamos a tentar levantá-la no sentido de ajudar o Museu de Angra através de atividades. Nós, por exemplo, quando foi agora os 75 anos do Museu de Angra, nós lançamos uma garrafa de bebida licorosa comemorativa de 75 garrafas, vendemos algum merchandising também, tudo para ajudar o museu. Uma via que nós temos alternativa
que possa promover eventos culturais no museu. Portanto, este tipo de associações que vive através dos seus voluntários é fundamental, porque a gente não pode estar sempre à espera, não é, Tu, como vice-presidente, portanto, estamos a falar dos corpos diretivos, e eu coloco essa questão a muitos dos entrevistados que cá vêm. Preocupa-te, de certa forma, a continuação das instituições aqui na ilha? Preocupa-me bastante. Na questão do voluntariado, há outras ocupações que estão a desviar a juventude para outros caminhos, e tu sabes perfeitamente, porque tu és uma pessoa bastante ocupada, tu não tens tempo, e falo também disso quase todos os domingos aqui. Nós, aqueles que estão ocupados no voluntariado, no seu trabalho, têm pouco tempo para pensamentos depressivos, pensamentos destrutivos, porque quando a pessoa está ocupada com coisas úteis, só pensa em coisas úteis, pensa em coisas positivas, e nós, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver um incremento assustador da depressão. Não é? A depressão muitas vezes está associada a fatores orgânicos e muitos outros, e está muito associada ao passado. Portanto, é como se a pessoa tivesse tempo demais para estar agarrado ao passado. Enquanto que tu, no teu voluntariado nessas duas instituições, no teu trabalho, a dar aula, a lecionar, não sei o quê, não tens tempo, não dás lugar a esse vazar de ideias pessimistas, não é? Na tua opinião, Assunção, o que é que está a precisar para despertar esta malta para saírem dos seus casulos tecnológicos, dos smartphones, dos iPhones, para voltarmos a conviver como antes? Como tu sabes, tu passaste pelo sismo de 80 e aí voltamos todos a conversar uns com os outros. Foi preciso um abalo físico, literal, uma falta de luz durante não sei quanto tempo, para nós sairmos à rua, falarmos com os vizinhos que nós não víamos se calhar há dias. O que é que está a precisar para nós sairmos das nossas casas e voltarmos a conviver, voltarmos a ir para as associações que são tão necessárias à sociedade, porque é a sociedade civil que está, de certa forma, a levar isto para a frente, não é? O que é que o teu coração te diz? Bem, a gente só sente falta de uma coisa quando não a tem. E, por exemplo, eu que sou de uma freguesia rural e vejo a importância, por exemplo, de uma Casa do Povo e dos seus associados, de uma sociedade filarmónica e dos seus associados. Quando houve a crise das sociedades filarmónicas e dos corpos diretivos dessas sociedades filarmónicas, a população, de certa maneira, no ano seguinte juntou-se, porque percebeu a falta que isso faz. Eu acho que quando as pessoas quando perdem uma coisa, dão mais valor a isso. Será preciso perder para valorizar? Eu acho que às vezes será preciso perder para valorizar. Porque quando temos, achamos que é um dado adquirido e que não é preciso fazer nada. Pois. Quando, é como tu dizes, a sociedade civil é que se mobiliza para dar corpo a estas instituições de voluntariado que sempre viveram do voluntariado. E eu sou voluntária nessas instituições não é porque tenho tempo a mais. Eu não tenho tempo a mais. Eu tenho que organizar o meu tempo e sei que isto é bom para mim, é bom para a sociedade, porque nos ocupa, não é? E ocupa a sociedade com outros assuntos de interesse que a área política nem sempre consegue colmatar. Claro que sim. E tu no facto, lá está, no facto de ocupares bem o teu tempo, até parece que as más notícias passam ao teu lado. Sim. Tu estás noutra frequência, não é? Tu estás noutra sintonia. E quando nós estamos nessa sintonia do bem, de trabalhar, de contribuir para uma sociedade mais justa, não sei o quê, tudo aquilo que está a acontecer, e está a acontecer porque o mundo está como está, porque, de certa forma, está aqui a faltar, se calhar na base, uma reeducação das mentalidades, uma valorização, lá está, daquilo que tu disseste bem, a valorizar aquilo que nós temos quase como sendo como garantido, que não é, porque a impermanência está aí, cada vez mais a impermanência vige no mundo atual, portanto
quando nós estamos ocupados, e tu és um exemplo disso, as coisas menos boas deixam de fazer parte do teu dia-a-dia e, de certa forma, como não fazem parte, não te afeta tanto. Porque nós sabemos que existe uma vida paralela às más notícias. O mundo continua. O mundo continua. Muita gente afirma que o mundo está cada vez pior. Eu, sinceramente, isto é uma opinião pessoal e vale o que vale, acho que não. Porque há tanta coisa boa a acontecer, só que as coisas boas não têm audiência. É verdade. Não é? É Não verdade. têm audiência. As pessoas têm essa percepção do mundo está cada vez pior porque não viveram, se calhar, na Idade Média com fome, peste e guerra. Exatamente. Nos terríveis anos de 1300, de 1400. E quem não tem essa noção histórica pensa sempre que está ou a viver no melhor ou a viver no pior. Há que ter essa retrospectiva histórica para percebermos que nós não As somos condições que nós temos hoje. Exatamente. As condições que nós temos. E além disso, os mídia, antigamente, que tu falaste na Idade Média, né? Na Idade Média não havia CNN, não é? Claro. Eu acho que não. Deixa-me ver. Não havia. Hoje em dia, tu, ao fim de 2 segundos, tu sabes o que é que aconteceu nos Antípodas, não é? Na Nova Zelândia. E achamos que aquilo está sempre a acontecer. E está sempre a acontecer coisas no mundo. Só que sabemos temos a mais informação. É mais. Exatamente. Mas, Pedro, gostava de dizer o que é que me desvia, não é, desses pensamentos negativos do mundo. Eu quase todos os dias olho para as minhas listas, eu faço listas quase diárias. Esta foi a lista de hoje. Ou seja, eu traço objetivos diários. Só para os ouvintes que não nos estão a ver, só estão-nos a ouvir, a Assunção mostrou-me aqui um caderninho, uma agenda, na qual ela anota, digamos, tudo o que ela tem que fazer, as suas tarefas. Eu faço listas diárias daquele dia e faço listas neste caso de curto prazo e de longo prazo. Esta lista é para 2025 de trabalhos que eu tenho para um centro de investigação que é o CHAM, também da qual faço parte. Trabalhos que tenho que desenvolver e estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabalhos de escrita para o CHAM para desenvolver ao longo de 2025. Este tipo de objetivos na minha vida é que me dão luz. Puxam para a frente. Porque eu, tendo esses objetivos, automaticamente eu tenho que definir prioridades. E ao definir prioridades, eu estou a definir prioridades a curto prazo e a longo prazo. Eu sei que, apesar desta lista que tem aqui 7 aspectos, 7 itens, há aqui itens que eu não vou olhar para eles ainda. Mas eles não vão deixar de estar na minha mira. Eu tenho que ver o que é que tem de estar na minha mira imediata e, no dia-a-dia, continuar a definir objetivos e prioridades. Eu acho que o pior que acontece a um ser humano é não definir objetivos, nem conseguir, nesses objetivos, fazer prioridades. Provavelmente será uma das razões que grande parte da sociedade anda à deriva, porque não tem objetivos. Exatamente. Não traça objetivos. Não traça objetivos. E as pessoas têm que se habituar a escrever listas de objetivos, porque na memória essas listas perdem-se, mas se nós as visualizarmos diariamente, olha, por exemplo, eu tenho listas de objetivos que não concretizei alguns itens, mas das duas uma, ou depois esqueço-as e abandono-as, ou transitam para o ano seguinte. Nós não podemos andar à deriva. Eu acho que há muita gente que anda ao sabor da maré e do vento, e isso não é benéfico. Eu tenho imensos cadernos deste tipo. Eu ando sempre eu adoro riscar. Eu adoro riscar as minhas coisas, os meus afazeres diários. E quando não risquei, eu fico a olhar para o item que não está riscado e eu penso, porquê é que eu ainda não risquei isso? Às vezes é malandrice, outras vezes... Pronto, há muitas razões porque é que a gente não risca. As papelarias atraem-te? Atrai. Cheira a papel, cheira a lápis. Eu, como te disse, nunca fui uma pessoa de vocação, mas o que me atraía foi quando foi trabalhar uma senhora para a Casa de Povo com papel, a primeira administrativa que eu vi, e eu dizia à minha mãe e ao meu pai, eu quero ser, e era o nome da senhora que ela está-me a ouvir, eu quero ser como a Jacinta. Porquê? Porque ela trabalhava com papel.
Ok. E eu achava aquilo o máximo. E hoje em dia o papel... eu sei que as pessoas tomam nota em agendas digitais, mas eu não consigo. Eu tenho que riscar, tenho que definir diariamente e riscar. E a agenda digital... Um dia alguém dizia, olha, meu amigo, se tu escreveres no computador, fica na memória do computador. Se tu escreveres no caderno, fica na tua memória. Exato. E é uma coisa muito Eu interessante. sou muito analógica ainda. Completamente. E depois nada compara o cheiro a papel. Nada. É uma coisa maravilhosa. Assunção Mel, estamos a chegar ao fim desta entrevista. O tempo voa. Quando estamos a falar de coisas que nós gostamos, o tempo voa de facto nesta tarde de domingo. Para aqueles que ainda estão a almoçar, um continuação de bom almoço. Para aqueles que estão a passear de carro, calminha no acelerador. Temos tempo, há tempo para tudo. É preciso, como a Assunção disse, é preciso termos uma calendarização do nosso tempo, disciplinar o nosso tempo, porque há muita gente que diz logo assim, eu não tenho tempo para nada. É porque as suas ideias, provavelmente o seu tempo não está bem organizado, porque um dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas livres. Em 8 horas livres nós podemos fazer muita coisa se formos organizados, disciplinados e sobretudo com objetivos. Assunção, estes últimos minutos são para ti, para tu dizeres o que te aprover, o que te vai na alma. Porque este programa é recomeçar com alma. Já que a gente estava a falar em tempo e aproveitar o tempo, e como tu dizes, já há tempo para tudo. As pessoas considerem fazer que o lazer faça parte desse tempo de qualidade, tal e qual como o tempo de trabalho. Muito bem. E portanto, não... Porque ainda tens tempo para o lazer. Exato, tem que haver tempo para o lazer. Para a família. Para a família. Para passear, para ver um filme, tem que haver tempo para tudo e as pessoas considerarem que nenhum tempo é perdido, que faz parte de uma acumulação para que a gente ganhe forças, então para sermos criativos e termos esse tempo útil. E tentar não entrar no ócio. Sim, o ócio já é. Se entrarmos no ócio, termos a consciência de que necessitamos dele. Sim. Não um ócio ad eternum, digamos assim. Exatamente. Pensar que o ócio faz parte, mas o ócio tem que ter um limite. Tudo tem que... Há um termo italiano que é o dolce far niente, que é não fazer nada. E dás-te a ti mesma essa... Epá, hoje não vou fazer nada. Mas já agora sabes que Santo Agostinho questionou-se o que fez Deus antes da criação. E ele chegou à conclusão que Deus não fez nada, que foi o ócio. Portanto, o ócio é necessário, só que é necessário para servir de impulso. Na dose certa. Na dose certa. Muito bem. Olha, Assunção, foi um prazer ter-te aqui no meu programa Recomeçar com Alma, aqui no Estúdio 3 do Rádio Clube de Angra. Ficamos a conhecer melhor a mulher, a escritora, a professora, e espero que tenham gostado de ouvir esta conversa. Domingo que vem teremos aqui outro convidado ou outra convidada que vai ser identificada como uma associação que represente. Foi um gosto ter-te aqui no estúdio mais uma vez. Muito obrigado por teres aceitado o convite. Marcamos então o encontro para o próximo domingo para mais um Recomeçar com Alma. Até lá, uma excelente semana para todos, de trabalho, de estudo, de convívio, de descanso, mas não se esqueçam como dizia a Assunção, de terem objetivos na vossa vida. Façam algo por vós e pela sociedade. Muito obrigado, boa tarde e até à próxima. RCA Recomeçar com Alma, um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva, aos domingos às 14 horas.